Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e dos testemunhos. Estamos aqui já na lição de número 11 desse semestre, que vem tratando sobre justificação, santificação. E o título de hoje é Entrega e Confissão. Estou aqui com o irmão Mauro Vago ao lado e vamos, com a graça de Deus, passar em revista esse tema. E o versuário de nossa lição nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, um texto maravilhoso, né, que já vem nos mostrando desde o Antigo Testamento qual que era o sacrifício que Deus se agradava, né, o verdadeiro sacrifício que ele queria, né? Era a própria mudança da pessoa, né? Um espírito quebrantado, um espírito contrito, uma mudança de vida. Muitos dos judeus faziam tantos sacrifícios e Deus disse: por acaso era de sacrifício que Deus se agradava? Não, Deus queria um coração novo, um espírito quebrantado. Então esse vai ser o tema, né? Entrega, confissão, é isso que Deus quer, né? A primeira pergunta nos diz assim: quando o pecador se arrepende, o que deve fazer? O texto bíblico é o de João 1,16, que nos declara: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Mas ao arrepender-se do pecado, não precisamos penetrar numa cela como fez Lutero, impondo-nos penitências para expiar nossa iniquidade, pensando com isso ganhar o favor de Deus. É feita a pergunta: darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declarou: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Diz o salmista: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. João escreve: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A única razão de não termos a remissão dos pecados é não reconhecermos aquele a quem ferimos por nossas transgressões, a quem transpassamos por nossos pecados, que estamos em falta e em necessidade de misericórdia. A confissão, que é o desabafo da alma, encontrará caminho ao coração de infinita piedade, pois o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. No início dessa nota, nos diz que, ao arrepender-se, nós não devemos fazer como Martim Lutero fez. Tentar comprar a salvação por penitências, porque a salvação, ela é graça por graça. Ela é a graça, ela é a misericórdia de Deus, é um presente de Deus. Não compramos a salvação com obras ou penitências. É um favor imerecido. Queria chamar a atenção, irmão Mauro, que a gente já está na lição 11 e na 9 a gente falou em relação à atração divina, né? A atração que o Espírito Santo faz para a pessoa chegar aos pés de Cristo, é Ele que vai atrás do pecador. Depois teve a parte do arrependimento e do perdão, que é o primeiro passo aí, tem que haver isso para de fato se concluir uma conversão. E aqui nós continuamos nesses passos, né? E aqui pergunta: uma vez que o pecador se arrependeu, né? O que ele deve fazer?
Aqui diz que a gente não deve achar que é como Lutero teve que fazer, né? Penitências e tudo mais. Ele queria de toda maneira ganhar o favor de Deus através desse tipo de atitudes, desses sacrifícios, mortificações, né, do corpo. E aqui nos deixa claro que na realidade o que Deus quer é essa entrega, né? Essa confissão franca dos pecados diante dele. Que condição, pergunta 2, que condição é necessária para sermos aceitos? Em Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós vemos que o pecador, para ele alcançar a misericórdia de Deus, é necessário confessar e também deixar o pecado. Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento, do qual não há arrepender-se, e não confessamos nossos pecados, com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca encontramos. Como podemos encontrar a paz de Deus se não buscarmos? Como encontrar a misericórdia de Deus se não confessarmos nossos pecados? É preciso do arrependimento e da confissão do pecado para alcançar a misericórdia de Deus. Então aqui vemos, né, como que o texto de Provérbios ele cabe bem, né, com esse tema. É essencial realmente essa decisão. Aquele verdadeiramente, genuinamente arrependido, necessariamente ele vai partir para o avanço, né, no abandono realmente do pecado. É necessário uma mudança de vida completa. Então a terceira pergunta diz assim: como deve ser a confissão? Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O texto então do verso áureo, né, que nós lemos. Primeira nota é do Desejar de Todas as Nações, página 811, e diz assim: o Evangelho não transige com o mal, não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem ser em segredo ser confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. Aqui já nos orienta bem, né, a diferença de um pecado para o outro e como deve ser essa confissão. E o texto seguinte que o irmão Mauro vai ler, do Mensagens Escolhidas, volume 1, nos orienta um pouco mais em relação a isso. Quão enganados estão os que imaginam que a confissão do pecado lhes diminua a dignidade e atenue a influência entre seus semelhantes. Apegando-se a esta ideia errônea, embora vejam suas faltas, muitos deixam de confessá-las, mas antes passam por alto males que fizeram a outros, amargurando assim a sua própria vida e obscurecendo a vida de outros. Interessante esta mensagem. Muitas pessoas pensam assim: se eu confessar os meus pecados, vou estar humilhado, vai ser uma humilhação, vou diminuir minha dignidade. Não,
mas deve ser feito. Isso é uma honra diante de Deus. Aquele que se exalta será humilhado, aqueles que se humilham serão exaltados. Fora com essa falsa dignidade, caí sobre a rocha e quebrantai-vos, e Cristo vos concederá a verdadeira e celestial dignidade. Que nenhum orgulho, estima ou justiça próprias impeçam a alguém de confessar seu pecado, para que possa fazer jus à promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não retenhais coisa alguma de Deus, e não negligencieis a confissão de vossas faltas aos irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Nós devemos fazer nossa confissão a Deus e também uns aos outros. Se nós ofendemos alguém, temos algo contra alguém, também devemos fazer a confissão. Exceto então no caso do pecado que envolve a pessoa com Deus de fato, né? Que nesse caso a pessoa fazendo uma confissão pública, ele está alastrando mais esse mal, em vez de diminuir a sua influência ou alcance, né? Sim. Por exemplo, quarta pergunta: se temos muitos pecados conhecidos e queremos nos entregar, quantos devemos confessar? Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Anota então, também do Mensagens Escolhidas, na continuação, declara: devemos entregar nosso coração a Deus, para que nos renove, santifique, nos habilite para a sua corte celestial. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servos do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Ó, deixai de vez a coisa maldita. Odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Porventura não tomou Ele providências mediante sua morte e sofrimento para a vossa purificação do pecado? Impressionante. Muitas pessoas pensam: eu não consigo, eu tenho que abandonar aos poucos. Eu não consigo. Mas o texto diz assim: ó, deixai de vez essa coisa maldita. Pecado é uma coisa maldita. Amai as coisas que Cristo ama. Odiai as coisas que Cristo odeia. Porventura não tomou Ele providências para a nossa santificação? Então, nós devemos fazer uma entrega sem reserva. Esse é o desejo de Deus quanto a nós. Então aqui, quantos pecados devem ser confessados, né? Que é uma pergunta reflexiva para cada um de nós, né? E nos revela que são todos, de fato, que devem ser apresentados, né? E eu gostaria de destacar que alguns aqui na nota fala querem esperar por uma ocasião especial. Só numa ocasião que eu me envolver sentimentalmente, fortemente, que aí então, nesse momento, eu vou me entregar a Deus. Então a pessoa está fazendo o quê? Ela está adiando essa obra. E que resultados ela pode colher, né? Pode ser que mais para frente ela sequer terá o desejo de se entregar a Cristo, uma vez que o desejo não parte sequer de nós, né? Mas sim da operação do Espírito Santo em nós. Caso não confessarmos tudo, como será no juízo? Salmo 58, 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então a convicção dele, né?
Havia sim. Tudo vai passar em juízo. Se nós não confessarmos os nossos pecados, como será no juízo? Vai passar em juízo. Se não houve a confissão, como vai ser perdoado no juízo? Como nosso advogado vai interceder por aquilo que nós não pedimos perdão? E aí Eclesiastes 12:14, o verso final, aqui do livro, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Primeira nota, então, ainda do Mensagens Escolhidas, diz que muito pecado é deixado sem confessar para defrontar o pecador no dia do ajuste final. Muito melhor é afrontar vossos pecados agora, confessá-los e abandoná-los, enquanto o sacrifício expiatório intercede em vosso favor. Não deixeis de conhecer a vontade de Deus nesse assunto. A saúde de vossa alma e a salvação de outros dependem do procedimento que adoteis neste particular. E o texto seguinte, do Caminho a Cristo, o irmão Mauro lê para nós. Guardai-vos da procrastinação. Não adieis a obra de abandonar vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequeno que seja. O que nós não vencermos, vencer-nos-á a nós, operando a nossa destruição. Lembrando de um texto bíblico, diz a palavra inspirada: nos dias dos judeus, os agricultores que tinham suas plantações de uva, eles faziam a cerca ao redor da vinha. Mas as grandes raposas não davam prejuízo para eles. Eram as pequenas raposinhas. Então, assim também hoje, as pessoas podem pensar: é um pecadinho, é uma coisa tão insignificante, não vai ter problema. Sim, vai ter problema. No Primeiros Escritos tem um texto diz que tinham verdades que não eram maiores do que a ponta de um alfinete, mas eram verdades. Tinham que ser respeitadas essas verdades. Então aqui essa nota, eu lembro que em várias lições nossas ela está presente, esse texto do Caminho a Cristo, e é um texto muito emblemático, porque nos fala então do procrastinador, aquele que fica adiando a obra de preparo. E aí essa frase final muito marcante, o que nós não vencermos, vencer-nos-á a nós, operando a nossa destruição. Que coisa dura, Pensar que aquilo que poderia ter sido resolvido e foi deixado, ele operará a destruição final. Irmão Mateus, existe também um grave problema. Existem muitas pessoas que dizem assim: hoje não sou cristão, mas quando eu me tornar um cristão, eu não quero ser como esses cristãos. Eu quero ser muito melhor do que eles. E, no entanto, nunca chegam ao ponto de se render a Cristo e tornar-se cristão. Vivem adiando, vivem deixando mais adiante para fazer uma entrega a Cristo, até que passe o tempo de graça e pode ser tarde demais. Próxima pergunta, então: com quem está o poder da escolha? Salmo 25:12 declara assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A escolha em si a gente vê que já que é do homem, Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu-o Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhes a vossa vontade.
ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Então nós vemos aqui, o homem não pode operar a mudança, mas ele pode querer. Mas a Bíblia diz que até o querer é um dom de Deus, que o Espírito Santo, ele opera dentro de nós o querer e o efetuar, mas tem que ser segundo o consentimento do ser humano. Porque o querer, né, que o texto traz, tem relação com a vontade. E diz que a vontade do homem é cativa de Satanás, cativa do pecado. Então, por isso que o que compete ao homem é ele fazer a escolha. Uma vez que ele escolhe ficar do lado de Cristo, Cristo o capacitará para transformar essa vontade. Uma vez a vontade transformada, agora as escolhas em sequência, na continuação da vida, serão diferentes, serão de uma pessoa transformada, né? Sétima pergunta. Quando o pecador escolher servir ao Criador, o que operará o Espírito Santo? Em 1 Coríntios 2,13, vamos ver o que temos. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, segundo o texto, nós devemos estar atentos à orientação do Espírito Santo. É Ele que nos ensina a fazer a direção do caminho, a fazer as escolhas com sabedoria. Texto de Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Que maravilha! Até o querer e fazer depende de Deus, mas o homem precisa fazer uma escolha. Nós sabemos uma coisa impressionante. Quando aqueles endemoniados vieram na direção de Jesus, eles não falaram algo de bom, mas Jesus deu-lhe a oportunidade, abriu a mente deles, eles fizeram uma escolha, mas disseram após: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que vieste nos atormentar? Então Jesus deu-lhe a oportunidade e eles escolheram. Porém, ainda o inimigo usou a boca deles para responder para Jesus. Então, o querer é obra de Deus, mas o homem tem que escolher isso. A nota, então, do Mensagens Escolhidas, volume 1, nos declara o seguinte: Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito, as cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Queria destacar, antes do comentário do irmão Mauro, esse texto, que fique claro na mente de cada um que está nos acompanhando neste momento. Esse texto nos mostra distintamente a personalidade de Cristo e do Espírito Santo. Alguns, de maneira capciosa, pegam de repente até um trecho de alguns textos como esse, onde fala que ambos são o que? Intercessores. Para dizer então, não, quem é intercessor é Cristo, então o Espírito Santo é o mesmo Cristo. Sendo que aqui a irmã White explica bem que cada um tem uma função distinta nessa obra de intercessão pelo homem. Aqui diz que enquanto Cristo está lá diante do Pai, pleiteando através de seu sangue o perdão dos pecados dos crentes fiéis aqui na terra, aqui diz que o Espírito, ele opera em nosso coração.
Então é uma obra diferente aqui. Despertando o desejo de se entregar a Cristo. Diz que é Ele que extrai de nós orações, penitência, louvor e ações de graças. É o resultado do Espírito Santo tocar as cordas da nossa alma que faz com que expressemos, adoremos, louvemos a Deus corretamente. Na verdade, o Espírito Santo, irmão Mateus, ele desperta esse desejo maravilhoso. E Cristo está lá junto do Pai, intercedendo em nosso favor. É uma obra maravilhosa. Vamos para a 8ª pergunta, então. Como sobem nossas orações e que processo é necessário? Jó 14:4. 14:4, aqui o primeiro texto bem emblemático, falando da impureza do ser humano, né? Diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Não tem como, né? E Salmo 51, versículo 7. 51:7 diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então Deus efetuando essa obra de purificação, né? Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobe dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade. Ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais pode ser de valor diante de Deus. Como é importante isso, irmão Mateus. Tudo que nós pedimos, a nossa intenção, nossos desejos, nossas petições, por mais bem intencionado que sejamos, passando pelos canais corruptos da humanidade, chegam a Deus, não pode ir direto a Deus, tem que ir até Jesus, ao advogado, e ele pleiteia a nossa causa diante de Deus. Eu sempre destaco nesse texto, irmão Mauro, que aqui não está falando dos atos bons de ímpios, está falando dos atos bons dos crentes fiéis. Sim. Os crentes fiéis, mesmo o melhor, como o irmão falou, melhor que eles produzem ainda tem que ser purificado por Cristo. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Neste incensário, reúne ele as orações, o louvor e as confissões de seu povo, juntando-lhes sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso ascende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. Volta-me então graciosas respostas. Que coisa maravilhosa, irmão Mateus. Que coisa linda. O trabalho intercessório de Cristo em favor do homem é a obra maravilhosa, tá? Então ele vai até ele as nossas petições, tudo, e depois ele mistura com a sua própria justiça, o incenso da sua justiça, apresenta ao Pai e volta até nós graciosas respostas. Que maravilha essa obra intercessória, não? Sim. 9ª pergunta: que espécie de entrega Deus aceita? Lucas 14:33.
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O primeiro texto desejado diz assim: Deus estabeleceu sua norma de caráter para todos os que se quiserem tornar súditos de seu reino. Unicamente os que se tornarem coobreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Todos devem considerar o que significa desejar o céu e, todavia, voltar as costas em face das condições estabelecidas. Pensai no que significa dizer não a Cristo. O príncipe disse: Não, não te posso dar tudo. Diremos o mesmo? Aquele que deseja construir um caráter forte e simétrico e que deseja ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Cristo, pois o Redentor não aceitará serviço dividido. Precisa aprender diariamente o significado da entrega do eu. Quando Cristo veio a este mundo, em busca da pérola perdida, o texto diz que Deus reuniu todas as riquezas do universo e na pessoa de Jesus toda a riqueza do universo estava envolvida na busca da ovelha perdida. Foi um sacrifício completo. Ele veio buscar a alma que estava perdida, buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, nós vemos que esta é uma obra maravilhosa, mas unicamente os que se tornaram cobreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Quão poucas pessoas já fizeram esta entrega total? Nós vemos que experiência fizeram José de Arimateia e Nicodemos. Foram entregando tudo a Cristo, eles se entregaram a Cristo. Quando Cristo morreu, eles se entregaram completamente a Cristo. E foram colocando o eu, a propriedade e tudo mais no altar do Senhor. E também nós devemos pensarmos muito de fazer esta entrega total, uma entrega sem reservas. Aqui então agora temos a 10ª pergunta. Diz assim: o que é que devemos entregar? Qual tem sido a disposição de muitos? Salmo 37:5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Lucas 18:22, temos mais uma mensagem de Deus para nós. 18:22 diz assim: e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Imagino eu que este homem rico ficou pensando assim: como sou um homem abastado, Cristo vai gostar de ter eu sempre por perto. Sou um homem de muita influência. No entanto, por ser um homem rico, Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Então o ser humano às vezes pensa: sou um homem muito abastado hoje, Deus vai querer a mim. Claro, tenho muita influência, mas o homem pobre também faz o mesmo trabalho do homem abastado. O homem pobre se entrega e vai ao trabalho, vai ganhar almas para Jesus. É o homem abastado, ajuda no trabalho. Todos eles têm a mesma participação. Primeiro trecho aqui da nota é do Primeiros Escritos, página 66. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar.
o eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo. Que coisa importante! Depor tudo sobre o altar, o eu, a propriedade e tudo mais. Fazer isso como um sacrifício vivo. E o ser humano pensa, tudo isso é meu. Aquele homem muito rico disse, olha, alma come e bebe, tenho muito agora. No entanto, Deus disse para ele, louco, esta noite se eu pedir conta de tua alma, o que você tem preparado para quem será? Então, a preparação mais importante não é as coisas, não é a preparação material, é a preparação espiritual, aquela interna, a entrega do coração sem reserva. Esta é a que tem valor diante de Deus. Aqui a continuação agora do Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz: tem todavia mais interesse em seu comércio, suas plantações, suas casas, suas mercadorias, seus vestidos, sua mesa, do que na salvação de homens e mulheres que devem encontrar face a face no juízo. O povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. Não poderiam estar tão à vontade como estão, caso estivessem despertos. O amor da verdade está se extinguindo em seu coração. Seu exemplo não é de molde a convencer o mundo de que eles possuem uma verdade mais avançada que qualquer outro povo da terra. No próprio tempo em que deveriam ser fortes em Deus, tendo diariamente uma viva experiência, acham-se fracos, hesitantes, descansando nos pregadores como seu ponto de apoio, quando deveriam estar ministrando a outros com a mente, a alma, a voz, a pena, o tempo e o dinheiro. Sabe, irmão Mateus, o que mais me preocupa? O povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. Na pena expirada, a palavra de Deus diz, aqueles discípulos adormecidos representa a igreja dormindo em face do juízo. É muito perigoso dormir numa altura dessa, porque nós não sabemos quão breve nossos nomes podem ser tomados nos lábios de Cristo. Aqueles que estiverem dormindo é por demais perigoso. E aqui nessa nota é um apelo, né, muito forte que a irmã White faz, mas creio que é importante também pontuarmos que não significa que Deus vai pedir que a pessoa renuncie a tudo isso automaticamente, assim como aquele jovem rico que foi pedido que ele se desfizesse de todo o seu dinheiro, uma vez que Deus tinha um propósito muito específico, claro, com ele, que era para ele ser um missionário, um dos discípulos, dos apóstolos. Então, como que ele ia poder ser um apóstolo e continuar cuidando dos ganhos, dos bens que ele tinha recebido do Pai? Então não tinha condição, era algo que... Ele estava dividido, não, irmão Mateus? Exatamente. Então ele teria que tomar a decisão de renunciar a tudo aquilo para se dedicar à obra missionária. Assim também hoje, uma pessoa pode ter que renunciar à sua posição, depende, não é o dinheiro, mas a uma determinada posição influente. Ou a pessoa, Deus vai pedir que ela dedique mais tempo, mas seja como for, o ponto aqui que a nota colocou para nós diz que tudo deve ser depositado no altar para Deus fazer assim como Ele desejar. O problema é que quando nós seguramos algo para nós, então é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, não, isso eu preciso, eu não confio na sua direção para isso. Então esse é o perigo, né? Quando o povo de Deus se entregar por completo, que propósito se cumprirá?
Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quando o povo de Deus se entregar por completo, que propósito se cumprirá? O derramamento do Espírito Santo para a conclusão da obra. Mas para isso, irmão Mateus, é necessário se entregar por completo. Senão este propósito não se cumprirá. É o que Deus espera da igreja hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós realmente venhamos nos despertar em face do juízo, diante de mensagens tão santas e solenes como essas que estudamos hoje. Sim. E a nota aqui do Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 148, diz que Cristo deseja fortalecer o seu povo com a plenitude de seu poder, de modo tal que todo mundo seja envolto numa atmosfera de graça. Quando o seu povo se entregar a Deus de todo o coração, esse propósito se cumprirá. Então, tal como o irmão Mauro comentou, aqui nós vemos que de fato Deus deseja fazer grandes bênçãos para com o seu povo e que possa ser também o nosso desejo como povo de Deus agir então à altura, tal como a irmã Aide falou aqui, à altura do conhecimento que foi derramado sobre o seu povo. E irmão Mateus, nós lembramos de um texto importante. Só aqueles que tiverem vivendo a luz que já receberão maior luz. Senão, até aquilo que a pessoa tem será tirado. Que Deus abençoe, então, esse é o nosso desejo e oração para mim e todos vós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.